Olá pessoal, o tema do vídeo de hoje é: o socialismo e a revolução são necessários? Bom, para começar, podemos dizer que o contexto da época, os sujeitos envolvidos, a mentalidade da época e as dificuldades existentes no momento devem ser levados em consideração quando formos analisar o porquê do socialismo ter falhado no mundo e ter sido autoritário. Nem falo tanto da questão econômica, que já é muito citada. A gente não pode criticar o que Stalin fez assim, sem levar o contexto em que a Rússia se encontrava e precisava se firmar. Stalin é um reflexo da cultura da época. Se um lado aparentemente falhou e o outro foi apontado como vencedor, não quer dizer que será assim durante toda a história da humanidade, a menos que todas as evidências se esgotem e apontem o capitalismo e o liberalismo econômico como um único caminho de prosperidade. Não deveremos nos enviesar para um caminho que é vendido como um único possível, o mais evoluído, o mais supostamente baseado nas leis da natureza e na ciência, como os liberais. Não deveremos nos enviesar para um caminho que é tido como o único possível, que é vendido como o único possível, o mais evoluído, o supostamente mais baseado nas leis da natureza e na ciência, como os liberais como Friedrich Hayek defendem, e espalham como verdades absolutas para leigos nos mais diversos meios de comunicação que atingem, principalmente como público-alvo, público jovem. As desigualdades não são necessariamente inevitáveis, não são necessariamente saudáveis, não são necessariamente incorrigíveis e não necessariamente geram progresso. Na maioria das vezes, perpetuam a miséria, o desemprego, a violência e a fome. E nem sempre é por incapacidade e por culpa do Estado ou dos povos que fazem brigar entre si. A maior culpa é dos controladores dos meios de comunicação, que se dizem preocupados com a empregabilidade e a valorização dos funcionários, da sua dignidade e dos seus direitos e da acessibilidade de preços ao consumidor, garantindo a supressão de necessidades básicas. É claro que um alto e um total nível de empregabilidade não indica necessariamente um maior dinamismo econômico, menor desigualdade econômica ou maior autonomia dos trabalhadores. Tanto que muitos países com a menor taxa de desemprego são alguns, como Tailândia, Macau, Singapura, Quirguistão, Malásia, Hong Kong e Coreia do Sul, países que são conhecidos por violações a anseios democráticos, aos direitos humanos, inclusive dos trabalhadores, ainda que garantidos por lei, não são praticados e fiscalizados à risca. Nem mesmo nos países oficialmente socialistas. Até mesmo Hong Kong, sem eleições livres e sufrágio universal, como se não bastasse a interferência da China. Mas será que esses direitos seriam alcançados plenamente com a Revolução Socialista? Eu, pelo menos, não acredito que a solução seja o liberalismo. Do que adianta a autonomia perante o Estado e o poder de escolha em uma sociedade se você fica com a maior parte dos seus direitos e do que adianta a autonomia perante o Estado e ter o poder de escolha em uma sociedade liberal se você não fica com a maior parte dos seus direitos e não tem do que adianta você ter autonomia perante o Estado e ter o poder de escolha em uma sociedade liberal se você não fica com a maior parte dos seus direitos e não tem como reivindicá-los, por não existirem leis ou pelo fato das leis serem ditadas pelo mercado? Será que a revolução é a única forma dos camponeses terem acesso à terra e os sem-tetos à moradia? Diante de tanta barbárie contra esses direitos básicos que é moradia e terra, como garantir que a revolução e o governo revolucionário não irá se utilizar do poder absoluto para tirar direitos por vingança? Como garantir que não haverá perpetuação do poder dos maus elementos e a crescente ascensão destes no meio?
que não existirá necessidade de manutenção do poder do Estado acima dos interesses coletivos e que, gradualmente, não se utilizará da força para controlar as pessoas. Perseguir os adversários da Revolução Socialista e do seu cumprimento não me parece que ajuda a solidificar as coisas no tempo, dando a possibilidade de outras conquistas. A preocupação deveria ser isso e solidificar conquistas independente do que o governo vigente opositor tentar fazer. Tem que haver uma revolução socialista? Digo que sim. O fato do processo ser violento é inevitável. E não acho que a violência e o radicalismo sejam motivo da baixa adesão. Até porque o lado conservador também costuma ser fã da violência e do radicalismo, e tem muitos adeptos. Defendendo um tipo de liberdade enquanto a liberdade dos mais fracos é tirada. É difícil de lutar quando se tem pouca força e baixa adesão, com fortíssima repressão. Mas temos que tentar nos utilizar de todos os meios possíveis a fim de propagarmos os nossos ideais, encontrarmos as melhores e mais bem planejadas estratégias, soluções para o nosso país, com o mínimo de violência. Há ações bem planejadas e coordenadas de iniciativa autônoma e plural.